Então vamos lá, vamos começar do início, o que você precisa saber, o que você precisa entender quando você está na frente de um gráfico, tá? O preço, ele está numa região e ele faz topos e fundo mais baixo, mais ou menos isso aqui que eu estou desenhando, foi o que aconteceu com a Solana, e ela para em uma região. Vendo esse movimento no gráfico e confirmando uma tendência de baixa em determinado tempo gráfico, 4 horas, diário, semanal, eu já começo a desenhar para onde que o mercado está com tendência. Nós somos operadores de tendência, então o meu viés vai ser de vendedor. Eu vou pensar em venda e jamais vou pensar em compra. Quando eu vou pensar em comprar? É isso que eu vou estar mostrando para vocês. Quando eu posso pensar em compra e quando eu posso pensar em venda. Se o preço estiver subindo, né, fazendo esse movimento, eu vou pensar em comprar, porque estamos numa tendência de alta. E a partir de uma região, quando o preço fizer o movimento que eu desenhar, eu vou pensar em vender. Seria aqui abaixo. Ok? E agora eu vou mostrar para vocês na prática como que eu faço as minhas marcações, né? E espero o momento certo para entrar em uma operação. Então acompanha, seja muito bem-vindo. Vamos embora para o vídeo. Então pessoal, veja só, estamos aqui com o gráfico da Solana aberta e o último fundo que ele fez aqui, ó, nesse candle vermelho, tá? Ele fez um fundo de 19,38 centavos de dólar, tá? Se eu der um zoom aqui, vocês vão conseguir enxergar melhor. É esse pavio aqui, ó. Vou trazer aqui, tá? Eu vou colocar uma linha para vocês entenderem. Essa foi a mínima do preço aí da Solana, tá? E se vocês perceberem, né, estamos numa tendência de baixa no diário, tá? Dá uma olhada só nessa queda. Saiu aqui dos 57 e veio parar nos 19. Então, vendo isso aqui, eu já sei que eu estou numa tendência baixista. Então, eu vou procurar o quê? Com viés vendedor, tá? Eu vou pensar em vender, jamais em comprar. Outro detalhe muito importante também que eu quero mostrar para vocês é essa região aqui. Olha só, o preço corrigiu até 28, vou colocar uma linha aqui, ó. Até 29 dólares, tá? Ele corrigiu. Se eu traçar uma Fibo nesse candle de força aqui, ó. Se eu traçar uma Fibo aqui, vocês vão ver que ele veio buscar os 50% do candle. Será que veio mesmo? Vamos tirar a prova disso? A Fibo que eu uso, ela é editada, né? Então nós temos que colocar aqui os 50%. Só para vocês visualizarem aí, tá? Então vamos traçar a Fibo aqui, ó. Lá em cima e aqui embaixo. Olha só os 50% nessa linha verde, tá? Onde eu vou colocar a vermelha aqui, ó. Aqui é o 50% da Fibo. Então, ele veio buscar exatamente os 50%. O que eu quero mostrar para vocês no início desse vídeo? O vídeo vai ficar um pouco longo, mas tenha paciência. Mas justamente esse vídeo é para abrir a mentalidade de vocês que opera aí tendência, tá? Muitas das vezes você pega uma correção dessa daqui e já acha que reverteu uma tendência. O preço ele sempre vai buscar regiões de 50% e 100% de expansão, tá? Então aqui começa o nosso plano de trade. O preço corrigiu 50%, não reverteu a tendência, é uma correção natural, tá? Que ele está vindo fazer o quê? Fechar esse gap aqui, ó. Aqui temos um gap, ó, nesse pavio, tá? E nesse outro pavio. Ainda tem um gap para ser fechado aqui. Então, sabendo disso que o preço já corrigiu 50%, não teve força para reverter uma tendência, eu começo aqui já a traçar o meu plano de trade, tá? Então, vou colocar aqui no 4 horas para a gente começar a visualizar o gráfico, tá? Olha só como que eu uso a minha forma de marcação. O preço deixou um fundo, que é esse fundo aqui, tá? É esse fundo aqui. E deixou uma região aqui, ó, intermediária. Tá vendo aqui que o preço chegou aqui, não teve força para ultrapassar, teve uma dificuldade, depois veio para baixo, depois conseguiu romper. Então aqui é a minha região que eu vou isolar, tá? E se vocês perceberem, foi o que eu fiz, tá? Eu isolei essa região. Então esse espaço
vermelho aqui é a minha primeira região, que eu chamo região de valor. Aqui seria a posição 0, tá? Região 0, e aqui seria a 23 de Fibo, ok? Só para vocês entenderem por quê. A nossa estratégia ela é tirada da Fibonacci. E a Fibonacci ela tem regiões 0,23, 0,38, 0,50, 0,61, 0,78, tá? Essas regiões importantes. E eu consigo entender quando houve uma reversão de tendência, quando ele rompe 2 níveis de expansão, tá? Então eu fiz o que aqui, ó? Eu espelhei esse movimento, tá? Eu espelho esse movimento aqui e jogo ele para cima. E feito isso aqui, eu já consigo mostrar para vocês aonde eu tenho compra, aonde eu tenho venda. Vou tirar essa linha aqui que eu não preciso mais dela e também tirar essa daqui que foi os 50%. Quer dizer, eu vou deixar essa vermelha aqui porque eu quero mostrar para vocês que é os 50%. Então, olha só, no gráfico de 4 horas, ele corrigiu 100%, tá? Ele fez aqui uma correção de um canal, tá? E aí ele teve força para buscar mais uma expansão dessa só e não teve força para romper. Eu não entendo que isso aqui é uma reversão de tendência. Eu só vou entender que é uma reversão de tendência quando ele romper aqui acima. Tá ok? Então ele tem que romper aqui acima. Sabendo disso, né? Eu fico esperando o rompimento para me pensar em compra. Então aqui eu tenho uma compra e se eu comprar, eu já vou marcar para vocês aqui, ó, o meu próximo alvo. Vou tirar os 50%, que eu não preciso mais. Nós buscamos 80%. Quando nós efetuamos uma entrada de compra ou de venda, nós buscamos 80%. Então, o 80% está dando aqui, ó, 36,60. Tá vendo aqui essa marcação? Não é à toa, tá? Então, nós vamos buscar essa linha azul aqui, ó. Tá? Essa linha azul aqui é o nosso alvo. Ok? Então, a partir desse momento aqui, a hora que o preço fechar acima, fora da região verde, tiver um fechamento desse jeito aqui, um candle, tá? Rompendo essa região, eu entendo que eu tenho uma possibilidade, uma enorme possibilidade de o preço vir buscar esse alvo de 36,61. Então, aí eu penso em comprar. Por enquanto, eu só vou pensar em vender. E venda, nós estamos aqui embaixo, ó. Olha só, marcado venda aqui, ó, vender, tá? Se vocês perceberem aqui, ó, tá muito mais próximo de venda do que de compra. Olha a compra como que tá distante. Eu tenho que traçar o meu alvo. Então, o meu alvo, eu vou pegar essas duas regiões no meu gráfico de execução, tá? Cada um escolhe o gráfico que queira operar aí. Claro que o gráfico mais lento vai demorar mais para acontecer a entrada de vocês aí. E o gráfico mais rápido vai ter mais ruído. Pode ser que você compra ou venda e o preço volte na sua cara. Por quê? O gráfico de 5 minutos, 2 minutos, 15 minutos, ele vai ter mais ruído, tá? Então, é aqueles rompimentos falsos que acontecem. Então, aqui o meu alvo, ó, de venda, se eu vender nessa região que eu acabei de marcar aqui para vocês, ó, aqui está escrito venda. Então, o preço rompendo, fechando aqui abaixo, ó, então o preço tem que fazer isso aqui, ó, tá? E aí sim, eu tenho uma possibilidade de vender. Ó, o candle tem que fechar mais ou menos isso aqui, ó. Ok? Romper. Não pode vir aqui só fazer o pavio e voltar para a zona vermelha, não. Ele tem que fechar abaixo. E aí eu começo a pensar em venda, tá? E aí o meu alvo vai ser aqui, ó, por volta dos 11,76. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 11,76. Beleza? Deixo marcadinho aqui. É essa região que nós vamos ter aqui como alvo. Tudo bem? Vamos tirar essa linha vermelha e vamos colocar aqui, ó, uma mais visível para vocês aí, que é o nosso alvo. Tranquilo, pessoal? Então, esses são os nossos próximos passos para a Solana, tá? Claro que isso aqui não é indicação de compra e nem de venda, você faz o melhor aí que você entenda. Então, isso aqui é o nosso jeito de operar, tá? Isso aqui eu ensino para você, tempo gráfico, como você fazer as marcações, encontrar a região de valor da forma correta, tá? No tempo gráfico de operação, e saber também aonde ficar fora do mercado, aonde você não vai fazer nada. Tem muito fundamento isso aqui, não é só fazer as marcações,
Tem o comportamento depois que você faz o seu plano de trade, você tem que ter um comportamento depois que você aperta o botão, seja comprado ou vendido, você tem que saber também qual o comportamento, não pode desesperar, não pode, qualquer movimento contra a sua operação, você vai lá e zera a sua posição no dedo. Vou postar essa parte aqui e vou postar o vídeo seguinte aí mostrando o resultado e mostrando para vocês da onde vai ficar o nosso stop. Se nós efetuar uma compra, uma venda, nós temos o local certo para também deixar o nosso stop aí para não correr risco do mercado dar aquela violinada e você ficar fora do movimento que você já tinha antecipado, beleza? Então aqui nós vamos antecipar o próximo movimento do mercado. Então acompanha, seja muito bem-vindo e daqui a pouco eu posto na sequência. O próximo vídeo vai ser o resultado desse trade aqui, então já se inscreve para você não perder nada. Forte abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo.